Ó, gente, então agora eu não tô olhando mais para vocês, mas qualquer coisa é só me interromper aí que a gente vai conversando, né? A ideia hoje, a gente, como eu falei, né, a gente discutir aí a Comuna de Paris, uma experiência, né, que foi a primeira revolução proletária da história, né? Mas para isso, acho importante a gente lembrar um pouquinho do que a gente discutiu aí no encontro passado, né? Porque tem a ver com entender que a comuna ela é um desdobramento, né, desse processo que a gente viu, né, anteriormente, né? Porque para entender esse processo é importante a gente entender um pouco o contexto do que estava passando, né? Porque assim a história da luta de classes da França ela é bastante rica. Pegar aí é, na época lá de 1830, há uma volta da monarquia, né, para frente do Estado francês, né. Já em 48, a gente vê que foi quando foi escrito, né, o Manifesto do Partido Comunista, passava aí também uma primavera, né, de lutas na... Alguém escreveu alguma coisa? Alguém levantou a mão. Sou eu, não Ah, tinha tá. sumido a tela, mas agora voltou. Então, aí tem uma primavera de lutas, né, na própria França, que leva a ter a uma segunda república, né, que depois a gente vê que em 52, 51, 52, 1851 e 52, acontece aí a instauração do Império a partir do Luiz Bonaparte, né, que está tudo retratado no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né, uma obra fantástica aí do Marx, né. Depois a gente vê que esse império ele chega a um ponto que ele cai e é criada aí uma terceira república na França, né? Mas para entender esse processo é importante a gente ver que num primeiro momento o proletariado ele não estava tão organizado. Já em 48 começa a partir da, da própria organização, né, da Liga dos Justos, que depois virou a primeira internacional, né, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, o próprio lançamento aí do Manifesto do Partido Comunista, que também, apesar de ter seus limites, né, de não entender como seria a tomada do poder pelo proletariado, né, tinha uma certa ilusão de que seria por dentro do parlamento burguês, né, de certo modo, acaba, mesmo tendo esses limites, é um avanço gigantesco, né? E agora a gente vê que na Comuna de Paris a gente vê a primeira revolução mesmo, onde tem os elementos aí de tomada do poder, elementos de duplo poder, e os próprios limites aceitou já? Que os próprios limites que a que essa tomada simplesmente leva, né? Mas eu acho importante a gente entender como chegou nisso, né? Acho que primeiro fazer um resgate aí do, do que a gente que entender a Comuna de Paris é algo muito importante para a gente entender aí os desdobramentos, né? Tanto é que esse exemplo ele foi tomado aí pelos nossos mestres, né? Tanto por Marx, Engels, Lenin, o Trotsky, como um estudo fundamental para se entender aí como seria uma tomada do poder e a instauração de uma de uma república socialista, né? De mudar expropriar a burguesia e tomar o poder para nossa classe, né? Tanto é que no Estado de Revolução, que é o texto que a ideia que a gente discuta, né, no próximo encontro, o terceiro capítulo ele é totalmente dedicado para a experiência da Comuna de Paris, né? Que é o terceiro capítulo é Estado e Revolução, a experiência da Comuna de Paris de 1871, a análise de Marx, né? Então, o próprio Lenin deixa um capítulo aí completo para isso, né? Mas tem textos do Trotsky, tem vários outros, tanto do Engels quanto do próprio Marx, né, que foram contemporâneos, falando sobre isso, né? Porque foi fantástico aí essa experiência e também foi a primeira experiência aí de um governo dos trabalhadores, né? Mas como que chegou nisso, né? Então, o pós mil. Eu vou fazer uma fala aqui mais introdutória para a gente entrar nos slides, que os slides vão abordar mais a parte da comuna mesmo, da Comuna de Paris, né? Então, assim, pós o 1848 e no Segundo Império, o que significou esse Segundo Império, né? Foi que é o do Luiz Bonaparte, né? Que foi de 52 até 70, né?
1852 até 70. Foi uma forma suja da Contra-Revolução Francesa, que impôs aí um regime ditatorial, é, é, como uma alternativa aí política frente ao proletariado que estava se desenvolvendo como sujeito independente, né? É, aquela efervescência de 1848, que é retratado, né, expresso aí no Manifesto Comunista, para se barrar esse movimento foi necessário uma contra-revolução que se expressou nesse regime ditatorial aí que encabeçado pelo Luiz Bonaparte, né? Que mas a própria dinâmica, né, desse Segundo Império levou a ter na França uma forte reação e repressão, é, levou aí a ter uma série de obras públicas, mas essas obras públicas elas tinham alguns interesses, né? Por exemplo, o alargamento das avenidas, porque a gente vai ver que um dos métodos muito utilizados aí na Comuna de Paris foi a utilização de barricadas. Mas as barricadas não começaram na Comuna de Paris. Se pegar ali em 1848, já existiam formas de luta a partir das barricadas. E a partir do momento que o Luiz Bonaparte ele assume, do ponto de vista aí, ditatorial mesmo, né, como imperador, né, da França, uma das primeiras coisas que ele faz é o alargamento aí das barricadas, né? Uma segmentação social da classe trabalhadora, né, quanto mais pobre nos bairros mais distantes, uma política externa bastante agressiva, que vai se expressar depois quando a gente for discutir aí o que levou a Guerra Franco-Prussiana, né, que era uma tentativa de retornar aí às glórias do passado, né, daquele passado de expansão francesa napoleônico, né. Então, isso era o que, do ponto de vista aí do governo, era o que estava acontecendo, né? E levando e esses desdobramentos. Contudo, pré-Comuna de Paris, porque assim, nesse período que eu falei desse Segundo Império, é um Segundo Império que ele dura aí cerca de 20 anos, né? E durante esses 20 anos, principalmente mais próximo aí da Comuna, a França passava por uma crise econômica muito grande, o desemprego na classe operária era gigante, a fome e a miséria crescente no proletariado, a própria pequena burguesia estava arruinada, existia uma indignação crescente nas massas, e com o estouro aí da Guerra Franco-Prussiana, abriu a possibilidade de se mudar tudo isso, né, que estava aí frente ao Império. Só passar aqui um pouquinho, e aí a gente para ali na parte que vai falar um pouco antes da guerra, né? É, entendendo aí essa questão, né, do que foi esse primeiro período, né? O Marx e o Engels, né, eles foram geniais aí na elaboração do Manifesto Comunista. Porém, eles não tinham claro quais seriam as tarefas do proletariado para a tomada efetiva do poder. Eles sabiam que era necessário que o proletariado tomasse o poder, mas não sabia como isso ia ser feito, né? É, como que seria feito para se apoderar aí da máquina burguesa? O que fazer com ela quando ela estivesse nas suas mãos, né? Isso aí era uma das coisas que foram bastante, se a gente pegar aí o manifesto, né, principalmente, foi um dos grandes limites que ele apresenta, né? Mas a partir dessa experiência que vai acontecer aí na Comuna de Paris, a gente vê que, que a própria realidade demonstra qual seria o caminho, né? É, é o que eu falei, né? Porém, a Comuna de Paris, né, foi 23 anos depois, foi o que apontou o caminho e demonstrou as tarefas aí do proletariado para a tomada efetiva do poder, né? Antes de entrar no que foi a Comuna em si, porque eu acho que a partir daqui, do próximo slide, a gente vai discutir isso, é importante a gente entender o que gerou esse levante, né? Que eu já falei, né? Do ponto de vista objetivo, a sociedade francesa passava por aqueles elementos, mas o marco principal aí foi a Guerra Franco-Prussiana, né? Porque a partir dessa guerra, o desdobramento dela aí
foi a primeira experiência aí de tomada do poder, que durou 72 dias, entre março de 1871 e maio de 1871, né? Então foram um pouco mais de 2 meses, como a gente vai ver, que tem uma efervescência muito grande aí de possibilidades de construção de uma nova sociedade, né? Mas para se chegar nisso, apesar de, do ponto de vista objetivo, ter toda aquela situação anterior, a Guerra Franco-Prussiana ela foi um divisor de águas, porque a França, que era governada aí pelo Luiz Bonaparte, que deu o golpe lá em 1852, ele declara guerra à Prússia, buscando aí obter conquista militar e para poder sair da crise econômica que encontrava a França naquele momento. Mas o que acontece? A Prússia, só para entender, assim, a Prússia, na verdade, ela faz parte dos, dos estados germânicos, que ainda não eram unificados. A maior parte desses estados germânicos, né, eram dirigidos politicamente pela Prússia, e quem tomava frente de tudo isso era o Bismarck, né? Então, o que acontece? Nesse período, o Luiz Bonaparte ele vai e declara guerra contra a Prússia, né, que seriam esses estados germânicos, né? Mas qual que foi o principal motivo para que ele pudesse declarar essa guerra, né? O pretexto foi um conflito aí em torno do trono da Espanha, porque aconteceu aquelas três revoluções gloriosas, né, na Espanha, que acabou derrubando o rei da Espanha. E como não tinha ninguém da família real para assumir, o trono foi oferecido para o príncipe prussiano, porque era em linha consanguínea, assim, era o mais próximo que tinha, né? E ao tomar posse, né, do trono da Espanha, a Prússia se tornaria aí um estado muito grande, né, na Europa, e sob o pretexto de que isso não podia acontecer, o Luiz Bonaparte ele declara aí guerra contra a Prússia, né? Isso acontece em 19 de julho de 1870, né? Quando foi declarado aí a guerra, né? O exército da Prússia ele era muito maior do que o exército francês, e tanto em superioridade de armamentos quanto em superioridade de número de soldados mesmo, né? É, e isso leva a, por exemplo, em 2 de setembro de 1870, aí cerca de um, uns 2 meses depois, né, do início da guerra, né, um pouco menos de 2 meses do início da guerra, a Prússia ela captura 80 mil soldados franceses e o próprio Napoleão na Batalha de Sedan. Então, o que acontece? O imperador é preso junto com 80 mil soldados, né? E essa derrota aí, ela desmoraliza ainda mais o Império, né? E o que leva aí em 4 de setembro, né, 2 dias depois que foi tomado aí que foi preso Napoleão, que os trabalhadores parisienses eles começassem a exigir que a Assembleia Nacional ela declarasse aí uma república na França. Contudo, isso não acontece, né? Diante aí da fragilidade do exército, porque assim, prendendo o Napoleão não acabou a guerra ainda continuou, né? Mas diante aí a fragilidade do exército, a única alternativa foi organizar aí uma guarda nacional, dando armas para quem pudesse empunhá-la, né? Então uma maioria operária pegam em armas e vão aí para luta armada para defender Paris, né? Em 19 de setembro desse ano, né, de 1870, dois exércitos prussianos começam a fazer um cerco em Paris. E aí o que a classe dominante faz, né? Em vez de se apoiar no proletariado, de conseguir manter aí a tomada, a Paris à força, na verdade ela se volta para o lado da burguesia prussiana e tenta aí começar a fazer uma capitulação, um processo aí de
de negociar a saída aí com um armistício aí com Bismarck, né? Quais seriam as condições para essa paz? Só que assim, as condições para a paz, elas basicamente eram pesadíssimas aí sobre o proletariado, né? Que logicamente se revolta contra essa capitulação, né? E só que assim, para impor esse plano de negociação, esse armistício, o Thiers, né, que era o representante lá desse governo de defesa nacional, ele precisava desarmar os trabalhadores. O que os trabalhadores se negaram a devolver as armas, né? Então foram utilizadas várias táticas, né? Tanto o corte de pagamento aí do que os trabalhadores enquanto soldados aí da Guarda Nacional recebiam. É, foi feita aí toda uma discussão para que eles devolvessem as armas, porque as armas eram públicas, só que assim, não devolveram. E ao não devolver, ao fracassar, que eles fazem? Eles tentam tomar de assalto e vão para cima, né, dos próprios trabalhadores. A partir daí se proclama que esse governo de defesa nacional é um governo de traição nacional e se proclama a Comuna de Paris a partir da Guarda Nacional, né, que era essa guarda que estava armada, com isso em 18 de março de 1871, colocando aí os generais para correr. Os burgueses, né, o Thiers e a sua trupe, o que eles fazem? Eles fogem para Versalhes, né, e lá em Versalhes eles montam um outro governo, né, que seria um governo aí da burguesia. Isso, por que eu fiz essa fala inicial? Para a gente entender como se chegou na Comuna de Paris, né? Porque o que a gente vai ver aqui hoje, a ideia é a gente ver os avanços e as lições aí que a Comuna deu, né? Mas para entender isso, esse inicial é interessante e importante para a gente ver que faz parte aí da luta de classes, né? Por um lado, existia uma disputa entre os estados nacionais, que se expressava aí na França com seu império e com a Prússia, né? Pelo lado dos estados germânicos, mas por outro lado existia uma disputa também de classes, né, que essa primeira não tivesse, né, porque era uma disputa interburguesa, mas também fazia parte da luta de classes, mas uma segunda que tem a ver com, com os trabalhadores negando uma traição aí da burguesia, como historicamente na França aconteceu, né? Se pegar aí todos esses processos que a gente falou, né, de 1830, de 1848 e agora 1871, todos eles, de certo modo, houveram uma traição da burguesia frente ao proletariado, né? E aí a gente entra aqui na discussão da comuna, né? Do que foi, né, 23 anos depois da experiência do manifesto do Partido Comunista, né, ele aponta, né, quais são os caminhos e as tarefas aí para o proletariado para ter uma efetiva tomada do poder, né. Então, o que a gente vai ver aqui hoje? A história da comuna, de certo modo, né, que a gente já falei um pouco, né, de como chegou, mas a gente vai ver a história dela, né, nesse período de 71 dias aí que abalou a França, né, quais foram as principais medidas da Comuna de Paris e quais foram os principais erros e quais foram as principais lições. Só antes de avançar, eu queria perguntar se deu para entender esse inicial, se quer que volte em alguma coisa para tentar esclarecer essas dúvidas. Ou podemos avançar? Só para. Eu não estou vendo vocês, é bom falar no microfone. Tá dando para entender, sim. Uhum. Tá dando para entender a questão do contexto, né, que tornou possível a Comuna de Paris. Tô conseguindo entender também, tá bem claro. Não, então. Só que aqui fica. Aparece o slide quando você mexe no mouse aqui. Eu percebi isso. E aí, quando fica um tempo sem mexer, escurece a imagem. Às vezes escurece a imagem, sim. Ah, beleza. Mas aí, se sumir, vocês podem falar aí que eu paro aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho ele para ver se melhora. Melhorou aí no celular? Melhorou, tá aparecendo, né? Vamos ver se vai sumir de novo. Uhum.
Não, então vamos começar aqui. Caramba, aqui. Então, né? Aqui, né? Na alvorada de 18 de março de 1871, Paris foi despertada aí por esse grito de trovão, né? Que é Viva a Comuna, né? O que é, pois, a Comuna? Essa esfinge que... Sumiu. Só avisando que sumiu. Agora voltou. Essa esfinge que põe tão duramente à prova o entendimento burguês. Aí eu pergunto para vocês, se vocês fossem definir aí o que é comuna, o que vocês acham que seria a Comuna de Paris aí? Alguém se habilita? Ninguém? Comuna é um governo dos trabalhadores. Governo revolucionário, né? Ninguém mais? Faz anos que eu estudei sobre ela, né? Acho que em 2018 eu estudei sobre ela. E realmente um governo dos trabalhadores, né? E é interessante saber como ele se organiza, né? Se ali nasceu os conselhos populares, é porque a gente vê depois que a Revolução Russa, ela bebe muito do que foi a Comuna de Paris, né? Vendo os seus erros, suas lições. Seu microfone está desligado. Tem que abrir para falar, né? A Comuna de Paris foi a primeira experiência aí histórica de tomada do poder pelo proletariado, né? Foram 72 dias entre março e maio de 1871 que os comunards governaram a capital francesa de uma forma totalmente diferente de todos os outros governos existentes até então. Foi um acontecimento que mudou para sempre a luta de classes no mundo, né? Por que mudou para sempre, né? Acho que tem alguns elementos aqui que são importantes, né? Porque tem a ver, foi a primeira experiência histórica de tomada do poder. Então, foi a primeira vez na história que os trabalhadores se autogovernaram, né? Além disso, foi uma forma totalmente diferente de todos os governos existentes, né? A gente vai ver no decorrer aqui dos slides, né? A gente vai ver que foi um governo que foi realmente dos trabalhadores, né? A partir dos decretos da Comuna, né? Foi uma rebelião foi uma rebelião nacional, assim, da Guarda Nacional, que se negou a depor suas armas, né? Acho que foi uma experiência fantástica ao se negarem também, né? Levou a burguesia a fugir de Paris, né? Porque a burguesia ela muda o seu governo para Versalhes, né? Então cria um organismo de duplo poder, né? Tinha por um lado a comuna, que era onde os trabalhadores decidiam o rumo da sociedade, e por outro lado a burguesia em outro local, né? Saiu de Paris e foi para Versalhes, aonde mantinha ali sua estrutura de poder, né? Eu falei das barricadas, né? As barricadas, os operários e as operárias parisienses, junto com a Guarda Nacional, que grande parte da Guarda Nacional também era composta aí de trabalhadores, construíram barricadas e foram defender Paris aí dos ataques que recebiam, né? Então, em síntese, foi a primeira experiência de um autogoverno dos trabalhadores a partir de uma tomada do poder, construindo um poder dos trabalhadores e tirando a burguesia de escanteio, né? Então, a Comuna de Paris foi uma experiência muito rica e muito importante, né? Caramba, que... Ih, deu ruim. Tá aparecendo pra vocês aí, só pra saber, tá, né? Agora sim, mas provavelmente logo vai sumir aqui. Camarada, estava vendo aqui, Paris a Versalhes, a distância de apenas 45 quilômetros, né? Bem pertinho, um do lado da outra, assim. Ficou um duplo poder mesmo.
Então, foi um governo, o Marx, né? Foi um governo da classe operária para a classe operária. Em 1830, né? Que foi essa revolução, foi a tomada, né? A volta da monarquia, né? Para a França. Em 1848, com a Segunda República, e que depois vai se tornar no Império, né? E em 1870, que aí caminhando aí para o final do Segundo Império, nesses anos, né, o povo ele toma de assalto o Hotel de Ville. Só para localizar, o Hotel de Ville é onde ficava o governo de Paris, né, o governo da França. Era no Hotel de Ville, e a burguesia depois ela vai para Versalhes, né, mas quando eles tomam o espaço, eles tomam o Hotel de Ville, né. Então ele toma de assalto o Hotel de Ville para entregá-lo quase de imediato aos especialistas em escamotear vitórias, que no caso é a burguesia, né. E já em 1871, ele não deixa se demover, recusa-se a entregá-lo e durante mais de 2 meses administra e governa, leva a cidade ao combate. Então assim, em 30, 48 e 70, sempre eram os trabalhadores eles deixavam que a burguesia ela tomasse o Estado justamente no sentido de escamotear as vitórias, de acabar com as vitórias. Já em 1871, ela não deixa, né? Ela não deixa se demover, recusa entregar e por mais de 2 meses administra e governa a cidade, né? Então, é um exemplo fantástico aí da classe operária governando para a própria classe operária, né? Aqui do lado a gente tem o desenho, né, da Comuna de Paris, que é uma gravura, né, de 1871, quando foi proclamado a comuna, né, no Largo da Câmara Municipal. Então, Eu tenho uma pergunta. Por que esse Hotel de Ville? Aí eu não sei explicar, mas eu posso anotar aqui para pesquisar isso aqui depois, porque eu não sei a resposta do porquê o Hotel de Ville. Mas era o espaço onde era o governo, né? O governo era ali. Mas eu vou. Ah, sim. Mas eu posso ver e depois responder. Deixa eu só anotar aqui. Então, mas o interessante porque, assim, só para localizar, eu não sei porque eu não estudei a história da França aí para poder saber, né? Mas eu acho que aí, no caso, seria um pouco nesse processo aí da pós-Revolução Francesa, precisaria estudar um pouco disso para saber, né? Mas independentemente disso, mas eu acho uma dúvida importante até localizar para trazer depois, né? Mas nesse curto intervalo de tempo, porque assim, foram 71 dias de comuna, foi algo muito pequeno. Só que nesse curto intervalo de tempo, o proletariado ele conseguiu instaurar um governo amplamente democrático, tanto com homens quanto com as mulheres, né? Tanto homens e mulheres, né? Algo que, assim, nem Estados Unidos, que se colocava aí como a maior democracia burguesa que tem então, né, tinha um governo tão democrático. Não existiam governos tão democráticos quanto o que se instaurou nesse curto intervalo de tempo, né? E aí a gente vai ver por que ele era classificado aí como tão democrático, né? Tem a ver com o funcionamento da comuna. Que a comuna tornou-se realidade, tornou a realidade o lema das revoluções burguesas, né? Que seria um governo barato ao destruir foi um governo barato ao destruir as duas maiores fontes de gastos, que era o exército permanente e o funcionalismo estatal, né? Por que assim, tornou realidade o lema das revoluções burguesas? Pegar aí o exemplo da Revolução Francesa, que era igualdade, fraternidade e liberdade, né? Esse lema, a própria burguesia, ela não leva até o final, porque assim, eu te dou igualdade, eu te dou liberdade, um pouco de fraternidade e nenhuma igualdade. Se for ver, porque assim, a partir do momento que se chocava aí com a propriedade privada, esse lema da Revolução Burguesa, ele te dá liberdade, entre aspas, mas não te dá possibilidade nenhuma de igualdade, né? Já a comuna, o funcionamento da comuna, ele era baseado nesses 3 pilares, né?
Além disso, gerou um governo que era extremamente barato do ponto de vista dos gastos públicos, porque acaba com o exército permanente, única força militar que poderia existir dentro da comuna era a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, qualquer trabalhador poderia fazer parte, mas isso não quer dizer que receberia financeiramente mais do que um trabalhador normal, né? Então, acaba o próprio funcionalismo estatal, né? Que esse funcionalismo dos altos cargos estatais acaba porque são os próprios trabalhadores que tomam as decisões e o funcionamento do Estado. Então, você conseguiu libertar tanto financeiramente quanto se pautar aí nos grandes lemas que a Revolução Burguesa se preconizava e não levou, né? E a Comuna, ela adotou a República de uma base a República de uma base de instituições realmente democráticas, né? A Gi perguntou, né, a questão do funcionamento, né? A gente fala assim, extremamente democrático, mas como que se dava isso, né? Eram a partir dos próprios organismos de base, né? Que não eram chamados conselhos, né? A gente fala conselhos hoje por causa dos soviets, né? Que soviets em russo significa conselho, né? Mas eram organismos de base que se discutiam, votavam tantas medidas, o que ia ser feito, os decretos que ia ser elencados. O governo, na verdade, ele existia não para decidir as coisas, o governo ele existia para executar o que era definido por esses organismos de base, né? E aí, a partir dos decretos que a gente vê que há a execução, né, dessa democracia e dessa mudança na sociedade, na realidade social, para um governo realmente dos trabalhadores. Os decretos da comuna, né? Pegar aqui, por exemplo, em semanas, a recém-nomeada Comuna de Paris introduziu mais reformas do que todos os governos nos 2 séculos anteriores combinados. Sim, a gente tem que lembrar que tudo isso foi em cerca de 2 meses, né? Então, em poucas semanas, já mudou tudo, diversas reformas aí para avançar, né, nos direitos dos trabalhadores. Por exemplo, um decreto aqui da Comuna, ó, todos os bens de consumo cuja produção em massa possa ser realizada imediatamente são distribuídos gratuitamente. São postos à disposição de todos nos mercados da comuna. Ou seja, então, o que dá para fazer ali vai ficar à disposição para todo mundo. Oficinas que estavam fechadas foram reabertas para que as cooperativas fossem instaladas. Residências que foram vazias foram desapropriadas e ocupadas. Isso aí do ponto de vista, né, de alguns desses decretos, né? Pegar só antes de passar aqui, ó, que eu falei, né, a Guarda Nacional, que era o único que poderia, a única guarda que poderia ter ali dentro, né, que isso foi um decreto também, né, e que todo trabalhador ou trabalhadora poderia fazer parte. Tomaram uma série de medidas, né, contra o poder burguês, principalmente contra os símbolos, né, do Império Napoleônico, né, que foram destruídos. Foi uma mudança aí na realidade, justamente para que se fosse um governo dos trabalhadores para os próprios trabalhadores, né? Isso gera o quê? É o que eu falei, né, um pouco lá no início, né? Que tem a ver com o elemento dessa dualidade de poder. O poder burguês, representado por Thiers, que vai ser o presidente, né, depois da Comuna, ele é eleito presidente da França depois da Comuna, ele junto com a Assembleia, com os monarquistas, com a alta burguesia e os ruralistas e os aliados alemães, eles vão para Versalhes e montam um poder em Versalhes que seria o poder aí da burguesia. Em Paris, o Comitê Central, os trabalhadores e a pequena burguesia formam um poder operário e popular materializado na comuna, que são esses dois, essa dualidade de poder que acontece, né? Eu acho que é muito importante colocar que esse governo provisório da burguesia tinha como aliado os alemães, né? Porque, assim, como eu falei anteriormente, um dos estopins para que surgisse a comuna foi a guerra junto contra os alemães, né? Que se expressava ali
Guerra Franco-Prussiana. Então, os próprios inimigos aí, pensando nos Estados nacionais, já se juntam, porque entre a disputa entre o Estado Nacional e burguesia e proletariado, o caráter de classe ele tá acima do que a disputa entre os Estados nacionais, né? E assim, depois a gente vai ver, né, como para a burguesia a comuna foi algo extremamente ruim, do ponto de vista de que a gente falou aqui anteriormente, né, que os decretos da comuna, antes que se materializou nos decretos da comuna, a comuna ela tornou a realidade tudo que foi um governo muito mais eficaz do que um governo burguês. Esses decretos eles deram a possibilidade de que os trabalhadores vissem que eles se autogovernando seria muito mais eficaz do que a burguesia governando o país, né? Então, assim, a disputa entre burguesia e proletariado francesa, na verdade, tinha a ver até mesmo com o que poderia acontecer no resto do mundo, né? Porque eles tinham que massacrar a comuna de todo jeito e acabar com ela o mais rápido possível, né? Então, por isso que a gente vê que aqui até os alemães que eram inimigos até um mês atrás estão junto aí com o poder burguês em Versalhes, né? Representado aí pelo Thiers, e no caso dos alemães, o Bismarck, né? Que era o representante, né? Só que a gente vê que, assim, como eu falei, né? Na própria questão, né, do manifesto, o manifesto ele não apresenta uma saída que é a tomada violenta do poder, ele não apresenta a saída, ele apresenta que o proletariado ele tem que tomar para si o poder do Estado, né? E isso se expressava nesse momento também, porque, de certo modo, parte tanto uma parte significativa, né, dos trabalhadores acreditavam ainda nas instituições burguesas, né? Acreditava que agora nós estamos acabando com o império e nós vamos criar aí a Terceira República, e vai ser algo bom, vai ser algo que vai ser um poder para os trabalhadores agora, porque assim a gente ajudou a derrubar aí o império, então vão governar para a gente. Só que essa ingenuidade, entre aspas, leva também a comuna a fracassar em alguns pontos, né? Porque houve uma tentativa de fracassada, né? De marchar para Versalhes para tentar unificar, né? Essa questão, né? E Versalhes responde com ataques, né? Com ataques a Paris. Em 3 de abril, né? A comuna ela tenta se organizar para se defender, né? Em poucas horas aí são cerca de 200 homens que vão para a Praça da Bastilha e que decidem aí marchar marchar em 3 colunas rumo a Versalhes, né? Mas é um movimento que sem oficial de Estado-Maior para servir de guia, e foi executado e foi derrotado, né? Então acabou que isso que eles acreditavam que aconteceria acabou não acontecendo. Nesse dia, cerca de 500 mulheres na Place de la Concorde começaram a marchar sobre Versalhes, né? Na ponte de Grendel, outras 700 mulheres se unem ao grupo. Só que assim, como colocado, né? Os trabalhadores eles ainda não tinham rompido totalmente com as instituições burguesas, né? Então tinha uma certa ilusão de que o antigo poder e as instituições poderiam resolver os seus problemas, né? Então essa ida para Versalhes era para negociar um calendário aí para eleger uma nova Assembleia Nacional, e a partir dessa nova Assembleia Nacional fazer novas eleições, né? Contudo, não é isso que o governo provisório queria, né? O governo provisório, na verdade, ele até aceita fazer, de certo modo, aí uma eleição, né? Mas justamente para tentar segurar a ânsia dos trabalhadores. Mas, na verdade, ele nunca quis negociar com os trabalhadores. Na verdade, ele queria ganhar tempo para poder armar aí a burguesia francesa, né, e o exército da burguesia francesa para marchar sobre Paris, né.
a Assembleia Nacional, né, antes, né, essa Assembleia Nacional que está representada aí pelo Thiers, ela foi eleita, né, como governo provisório com o objetivo de defender Paris, só que a partir do momento que surgiu a Comuna, o intuito dela não era mais defender Paris, era como eu vou defender a nossa classe, né, então o que também começa a levar uma quebra dessas ilusões, né. Alguns insurgentes, eles começam a questionar a legitimidade da Assembleia Nacional. Porque assim, ela foi eleita simplesmente para decidir sobre a paz e a guerra. Era essa que era o intuito dela, defender a Paris e decidir aí sobre a possibilidade de paz ou a manutenção da guerra. Só que com o desdobramento, ela acaba virando um governo um governo da França, né? O que começa a levar a quebrar um pouco essas ilusões, né? Tem o Longuet, que ele é um jornalista e líder operário da Primeira Internacional, né, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores. Ele, nesses espaços, ele defendia aí uma outra saída. Ele defendia que era necessária a emancipação dos trabalhadores já, né? E a partir da atuação desses revolucionários nesses espaços, fazendo aí uma disputa de consciência, começa a, de certo modo, avançar na necessidade de entender que esse governo de Versalhes não era um governo dos trabalhadores e que era necessário defender a comuna. Esse Longuet que eu falei, só para localizar quem ele é o Charles Longuet, né? Ele nasce em 1839, morre em 1903. Ele foi um jornalista e líder operário que participou da Comuna de Paris. Ele foi membro, né, da Primeira Internacional, da Associação Internacional dos Trabalhadores, sendo secretário-geral da seção belga da organização, além de delegado ao Congresso de Lausanne e em Bruxelas, e também em Haia, e participou da conferência em Londres em 71. Né? Então é alguém que fazia muito... era um personagem muito importante aí para a gente entender como os trabalhadores... Como foi rico, né, essa experiência dos trabalhadores, que grande parte da Primeira Internacional girou para a Comuna de Paris para auxiliar, né? E aí, só que assim, por ingenuidade, a gente vê que a parte da Comuna, né, num primeiro momento, ela caiu, né, nessa manobra eleitoral, só que a verdade aí ela se revelou mais tarde com a burguesia se armando aí para uma contra-revolução armada, por não admitir que os trabalhadores eles se autogovernem, né? A burguesia não admite um governo dos trabalhadores. Então, essa manobra eleitoral de ganhar tempo para se armar depois foi visto aí na, na própria Guerra Civil, que a gente vai ver aí no final, mais próximo aí do final da Comuna, né? Então, depois dos ataques, a Comuna percebe que estava em guerra e que a guerra não seria fácil e que seus adversários seriam implacáveis. As tropas de Versalhes fuzilavam diariamente os combatentes da Comuna. No dia 5 de abril, a Comuna decreta, por unanimidade, que se Versalhes continuasse o massacre, eles iriam responder com a execução de um número igual ou o dobro de prisioneiros sob seu poder, né? Deixa eu ver se tem... Não, aqui é isso. E assim, a Comuna, só antes de entrar nisso aqui, a Comuna ela faz diversos decretos, né, sobre a ordem social e econômica política e também de defesa de Paris, né? E um desses decretos era justamente essa resposta aí a Versalhes, né? Mas uma coisa interessante de ver nesse processo de luta aí forte é como foi a moral operária também, ela foi expressa na Comuna de Paris, né? Porque, por um lado, você está lá lutando para se defender, né, pelo seu próprio estado, tudo. E assim, cria relações totalmente diferentes do que eu falei do seu próprio estado, não, mas sua própria classe. Mas cria relações totalmente diferentes, né? Lissa Garay, ela narra um acontecimento que ilustra um pouco dessa moral, né? Le Français, que é um jornal, né, em Paris,
visitavam a ambulância do Dr. Demarque e pergunta a ele sobre a condição dos feridos. O que o médico responde? Eu não compartilho das suas ideias. Eu não posso desejar o triunfo da sua causa, mas eu nunca vi feridos manterem tanto a calma e o sangue frio durante as operações. Eu atribuo essa coragem à energia de suas convicções. A maioria dos feridos perguntavam ansiosamente quando poderiam voltar ao serviço. Um jovem de 18 anos, amputado da mão direita, levantava a outra e exclamava: eu ainda tenho esta mão a serviço da comuna. Então, assim, é uma relação totalmente diferente. E quem relata isso, na verdade, não é nem alguém que era favorável à comuna, é alguém que era totalmente contrário, né? Esse médico, ele fala, né, que não deseja nem o triunfo da causa e nem compartilha das ideias. Mas é uma relação moral muito superior à relação que a ideologia burguesa nos traz, né? O mais próximo que a gente vai ver depois que quando a gente for discutir o Partido Revolucionário, né, que é desse módulo que a gente está pensando, é o último que a gente vai discutir, a gente vai ver, um dos pontos que é tocado é o ponto da moral e o exemplo de como a nossa relação ela é uma relação superior do que uma relação de amizade, simplesmente. Uma relação de camaradagem, ela é baseada numa moral que é uma moral que não estamos aí pelo outro, pro que daí vier, sabe? Então, nesse sentido, acho que aqui expressa essa moral operária de uma maneira muito interessante, né? Depois a gente tem alguns exemplos nesse outro curso, mas eu acho que assim, só para a gente entender aqui, que a nossa moral é uma moral baseada na coletividade, né? E não é aquela moral baseada na individualidade. E por isso, assim, pelo bem da comuna e pelo bem, né, do funcionamento desse novo autogoverno, um jovem de 18 anos que tinha perdido a mão direita estava falando assim, eu tenho a mão esquerda aqui que eu ainda posso usar a serviço da comuna. Ou os feridos lá que só queriam saber quando voltariam para prestar serviço para a comuna, porque assim, era algo muito importante de ser defendido, porque era um governo muito superior do que qualquer governo burguês já foi até hoje. Ih, tá descendo não. Aqui, agora foi. As barricadas da comuna, né? As barricadas da comuna, elas transformaram-se no retrato da própria Paris dos trabalhadores, né? Você falar da Comuna de Paris, não tem como você não lembrar das barricadas, né? Que elas eram utilizadas, né, para defender Paris dos ataques dos inimigos, né? Que se expressava tanto do inimigo da burguesia francesa, quanto no momento anterior da própria burguesia prussiana, né? Então, esse aí foi um exemplo, né, de um retrato físico aí do que foi a própria Paris dos Trabalhadores, porque assim, apesar de todos os avanços que tiveram, eles tinham que se defender a todo momento, porque assim, era ataque de todo lado, porque a burguesia não queria deixar que os trabalhadores tomassem o poder e ficassem com esse poder, justamente porque poderia servir de exemplo para os outros trabalhadores, né? Os operários, artesãos e pequenos burgueses se organizavam em barricadas sob o comando do Comitê Central da Guarda Nacional. Lembrando que a Guarda Nacional foi muito importante para o estouro, né, da própria Comuna de Paris, porque se negou aí a devolver as armas, né, que a burguesia francesa tinha dado aos trabalhadores, né, para empunhar em defesa do Estado Nacional, né. Então aqui na foto a gente vê a esquina, uma barricada, né, na esquina do Hotel de Ville, na rua Rivoli. Aqui, né, os trabalhadores, né, construindo as barricadas na rua Saint-Antoine, isso aqui em março de 71. Março de 71 foi o início, né, da Comuna de Paris, que começa em março, né. Aqui outro exemplo de barricada, né, na rua Royale. Outra barricada na rua San Sebastián. Então, assim, o exemplo da comuna, assim, graficamente o retrato são as barricadas. Não há uma
foto assim que a gente não veja que não haja barricadas, porque era o mecanismo aí de defesa dos trabalhadores, né? A Praça Vendôme e de onde correu a burguesia. Em 16 de maio, a coluna de Vendôme com a estátua de Napoleão ao topo, que era um símbolo reacionário, foi demolida por um decreto aí da comuna sobre o aplauso dos parisienses, né? Esse episódio... além disso, tem um... Aqui só continuando, né? A estátua de Napoleão vai ao chão, né? No exemplo. E aqui nesse mesmo espaço, tem um episódio que é um episódio de uma suposta manifestação da burguesia nessa mesma praça. Esse episódio ele é retratado no Guerra Civil na França, do Marx. Eu vou ler aqui, porque assim, é o texto do Marx, né? Mas ó, em 22 de março, uma semana depois desse acontecido aqui, um bando amontinado de figurões saiu dos bairros luxuosos com os petit crevets nas suas fileiras, tendo à cabeça os familiares notórios do Império, os Heckren, os Coetaglon, os Henry de Penne, etc. Sob a aparência covarde de uma manifestação pacífica, esta escumalha, secretamente equipada com armas do assassino a soldo, pôs-se em ordem de marcha, maltratou e desarmou as patrulhas e sentinelas avançadas da Guarda Nacional, que encontrou no caminho, ao desembocar na Rua de La Paz, aos gritos de abaixo Comitê Central, abaixo assassinos, viva a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional era o governo da burguesia. Tentou forçar ali estabelecida, isto para tomar de assalto por surpresa o quartel nacional da Guarda Nacional, que ficava nessa Praça Vendôme. Em resposta aos tiros de pistola, foram feitas as intimações usuais, mostrando a essas ineficazes. Foi ordenado fogo pelo general da Guarda Nacional. Uma salva dispersou em fuga tresloucada os estúpidos peralvilhos que esperavam que a mera exibição de sua respeitabilidade, entre aspas, teria sobre a Revolução de Paris o mesmo efeito que as trombetas de Josué sobre a muralha de Jericó. Os fugitivos deixaram atrás de si só 2 guardas mortos, 9 gravemente feridos, entre os quais um membro do Comitê Central, e todo o teatro de suas façanhas, juncado de revólveres, punhais, bengalas de estoque, como prova do caráter desarmado, entre aspas, de sua manifestação pacífica, entre aspas. Para ver que, assim, mesmo dentro da França, dentro de Paris, existia um grupo da burguesia que estava amotinado ali, que estava escondido, e que não... A única tentativa é esse ataque aí ao quartel-general da Guarda Nacional, né? E aí a gente chega no final dessa experiência, que assim, é uma parte bastante triste de se relembrar, mas é a parte histórica, né, que foi o massacre acontecido aí na comuna, que acontece, né, no final de sua existência, né, que próximo aí do final da existência da comuna, né? Então a burguesia ela estava perdendo o seu estado para a classe inimiga e tomou providências para derrotar a revolução, né? Nesse caso, em 21 de maio de 1871, Thiers, com a ajuda do próprio invasor, o governo da Prússia, ataca a comuna de Paris com um exército de 130 mil homens. É o início da chamada Semana Sangrenta. É importante frisar que assim, o Bismarck, que era o representante, né, do governo da Prússia, ele devolve para a França cerca de 100 mil homens que tinham sido capturados durante essa guerra franco-prussiana,
justamente para que a França pudesse tomar de assalto a Paris, que tinha sido tomada pelos trabalhadores, né? Segundo falam, né, no dia 28 de maio, que uma semana depois, né, de que começou esse massacre, no dia 28 de maio, que foi um domingo de Pentecostes, né, enquanto parte da França comemorava aí esse domingo de Pentecostes e tal, Paris, os fatos em Paris mais lembravam um inferno do que o céu, porque assim, foram muitas pessoas que foram mortas. Foi uma semana de uma semana extremamente sangrenta, né? Que começou aqui em dia 21 de maio de 71, né? A comuna foi destruída em um banho de sangue em 28 de maio, domingo de Pentecostes de 71. 30 mil trabalhadores foram mortos em combate. 17 mil, entre homens e mulheres e crianças, são executados sumariamente. 38 mil são presos. 7 mil são deportados. Além disso, aqui coloca, né, 7 mil deportados, mas além disso, dos 13.450 condenados à justiça, 270 são executados, 410 são enviados para campo de trabalho forçado, 3.989 são deportados em prisão e 3.707 são deportados em liberdade. Só para ver assim, o massacre brutal, né, que foi essa Semana Sangrenta. E como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, não foi só a Semana Sangrenta, né? A comuna já tinha acabado, mas a perseguição ela continua. O caso aqui, por exemplo, do Varlin, do brutal assassinato de Varlin. Uma prova repugnante de que a guerra contra a comuna foi uma guerra de classe contra classe, né? Que foi uma guerra contra a classe trabalhadora e não apenas uma guerra contra Paris, que foi o exemplo desse assassinato aí de Varlin, né? Varlin, ele expressa tudo o que eles queriam exterminar. Ele era trabalhador, consciente, revolucionário, grevista, defensor da igualdade dos sexos, membro da AIT, que é a primeira internacional, comandante do 193, membro do Estado-Maior da Guarda Nacional e membro do Conselho da Comuna. Varlin, que conhece Marx, né, e com ele troca correspondência. Os anticomunards, né, fuzilaram e massacraram Varlin, mesmo com a comuna já derrotada. Só para entender um pouco melhor isso, vou pegar aqui ó, a anotação. Uma testemunha ocular, né, que viu a morte do Varlin, ele narrou o seguinte, que a comuna já estava derrotada e dominada, quando Eugène Varlin foi preso, e ele foi um dos que lutou até o último instante. Ele conseguiu fugir e chegou a alcançar a Rua Lafayette, quando foi reconhecido por um dos oficiais de Versalhes. Varlin, aí agora o que narra, né, a testemunha ocular. Varlin foi preso e, com as mãos amarradas nas costas, foi levado a Montmartre. Durante todo o caminho para lá, ele foi golpeado com coronhas de fuzil e quase linchado. Quando chegou à tenebrosa Rua des Rosiers, o seu rosto estava massacrado e com o olho que pendia da cavidade ocular. Ele não conseguia ficar em pé, por isso foi arrastado para o jardim e fuzilado, sentado numa cadeira. Isso depois que já tinha caído a comuna, né? Então a luta não era para tomar a França de volta, a luta era uma luta uma guerra contra a classe trabalhadora, e principalmente o que expressava aí essa classe trabalhadora consciente, revolucionária, e que a burguesia não queria que existisse, né? A morte de Varlin é de uma violência que só explica pelo ódio de classe da burguesia. Varlin é linchado porque fez história e porque os trabalhadores fizeram história. Aqui uma foto, né, um desenho, né, uma gravura da última barricada a ser derrotada. Uma gravura, né, da Rua de Paris em maio de 71. Uma foto, né, das mulheres presas, né, esperando a deportação depois da derrota da Comuna de Paris.
Que dá para ver que assim, as mulheres foram parte fundamental da comuna, né?